Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem conteúdo sensível. Se você ou alguém que você conhece foi ou é vítima de violência de gênero, sexual ou doméstica, eu recomendo que você busque ajuda em delegacias especializadas ou pelo telefone 180, a Central de Atendimento à Mulher. Em meio século de união, Gisele e Dominique Pellicot tiveram 3 filhos e 7 netos. O casal levava uma vida comum em Mazan, um vilarejo francês de apenas 6.000 habitantes. Por anos, Gisele teve problemas de saúde que não sabia explicar. Apagões de memória, fala enrolada, queda de cabelo. Até que em setembro de 2020, o marido dela foi preso por filmar debaixo da saia de mulheres num supermercado. Nas investigações do caso, a polícia francesa encontrou materiais de um outro crime pavoroso. Cerca de 20.000 fotos e vídeos no celular de Dominique indicavam que ao longo de uma década, Gisele foi drogada pelo marido e estuprada por dezenas de homens enquanto estava sedada. O eletricista aposentado dopava a mulher Gisele com uma combinação de sedativos que ele misturava à comida do jantar. Na internet, oferecia o corpo desacordado dela em um site que promovia atividades ilegais. Aos homens que batiam à porta do casal, ele explicava que era proibido usar perfume ou fumar na casa para não deixar rastro. A polícia francesa conta pelo menos 200 estupros. Ao longo de 2 anos de investigação, 50 estupradores foram identificados. O julgamento deles começou no início de setembro. Inclusive o do agora ex-marido da vítima, que confessou os crimes num depoimento de quase 4 horas. Sou um estuprador, assim como todos os outros réus presentes nessa sala. Todos eles sabiam e não podem dizer o contrário. Mas eu ainda amo a minha esposa e peço desculpas. Ela não merecia isso. 35 dos 50 réus alegam inocência. Para eles, Gisele apenas fingia que estava dormindo e tudo fazia parte de uma fantasia sexual do casal. Eles também dizem que a lei francesa sobre estupro não fala nada sobre consentimento, apenas sobre uso de violência, constrangimento, ameaça ou surpresa, o que, segundo eles, não aconteceu. Alegações, claro, que são absurdas, conforme reforçou Gisele. É humilhante ouvir isso, ela respondeu. Eu não tinha como consentir. Estava sedada, inconsciente. Estupro é estupro. Não existe atenuante. Os argumentos deles motivaram protestos por uma reforma na legislação francesa. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é consentimento. Por que essa palavra está no centro da discussão sobre estupro? E como um caso bárbaro de violência sexual na França reacendeu o debate sobre a revisão nas leis de proteção à mulher. Minha convidada neste episódio é a promotora de justiça Silvia Chaquian, coautora do livro Precisamos Falar de Consentimento, uma conversa descomplicada sobre violência sexual, além do sim e do não. Sexta-feira, 27 de setembro. Silvia, eu já vou conversar com você sobre o caso chocante da francesa que foi dopada pelo marido e estuprada por dezenas de homens. Mas antes, eu quero deixar claro para quem está nos ouvindo. O que é o consentimento numa relação sexual e por que ele vai muito além do sim é sim e não é não? Bom, Júlia, em termos simples, objetivos, a gente pode dizer que consentimento em interações sexuais diz respeito à concordância em se engajar numa atividade sexual a partir de um acordo mútuo, em que as premissas para que esse consentimento, essa concordância seja considerada válida, elas vão desde da capacidade dessa pessoa para compreender esse ato e as suas consequências, até a liberdade para manifestar essa concordância. E aí é importante dizer que a ausência de liberdade não está apenas no emprego de violência, de grave ameaça, existem outros contextos importantes. Essa concordância tem que ser inequívoca, manifesta, clara,
não deixar dúvidas, ela não pode ser presumida, né, para que ela seja considerada válida. E o requisito da previedade ou contemporaneidade dessa concordância, ou seja, ela não pode ser presumida previamente. Por exemplo, quando alguém concorda com a prática de um ato sexual, isso não pressupõe a concordância com todos os atos sexuais subsequentes, e é importante também dizer que essa concordância, esse consentimento, ele pode ser retirado a qualquer tempo, né? Então é um acordo, digamos assim, baseado em respeito, que vai, portanto, muito além do sim, do não, porque quando a gente pensa em consentimento, dentro das interações sexuais, geralmente a gente imagina dois cenários bastante distintos. Um deles associado ao mito da violência sexual que acontece na rua, num beco escuro, praticado por um desconhecido, geralmente com agressão física ou com uma arma apontada para a cabeça da vítima. E de um outro lado extremo, a gente imagina uma relação consensual harmônica, entre duas pessoas que se comunicam perfeitamente, de maneira clara, sobre seus desejos, de forma precisa, sem que haja mal-entendido, buscando proporcionar prazer mútuo. E a verdade, a realidade é que entre esses dois cenários bastante distintos existem uma série de outras nuances, de situações mais complexas, delicadas, onde nem sempre só o não é não ou sim é sim. Há inúmeras situações que a gente convencionou chamar de zonas cinzentas, né? Por exemplo, em que a mulher, a vítima, enfim, diz sim, num contexto de medo, de terror doméstico ou de manipulação da sua vontade a partir de abuso da sua crença espiritual, enfim, e esse sim não torna aquele ato menos abusivo, né? Desde 2009 está em vigor a nova lei do estupro. Com o advento da nova lei, a 12.015, né, que foi alterada em 2009, a pena para estupro de vulnerável, ou seja, com pessoas vítimas menores de 14 anos, passou a ser de 8 a 15 anos de reclusão. Antes do advento dessa lei, nós tínhamos a interpretação da violência presumida, que com essa lei, né, deixou a figura da violência presumida e passou a ser uma hipótese absoluta, ou seja, menos de 14 anos de idade, a vítima já é considerado estupro de vulnerável. Mesmo que esse adolescente consinta. Sim, mesmo que ele consinta. A lei não autoriza esse consentimento, né? Esse consentimento não é válido, não então. é válido, não há validade de um consentimento. É aquela história, você disse sim, mas em verdade o que você temia que te acontecesse se você dissesse não àquele ato sexual? Se aquela pessoa responde que temia uma agressão, temia uma ameaça, não há liberdade nesse consentimento, né? Então são muitos os contextos em que as vítimas silenciam, paralisam, ou eventualmente até dizem sim, mas com medo de algo mais grave acontecer. E isso não torna essa relação menos violenta, né? Então, é importante olhar para esses outros contextos de quando há submissão, quando há manipulação psicológica, coação moral, abuso da fé, como a gente viu acontecer em casos que ganharam repercussão, como é o caso de João de Deus. Essa é a 17ª condenação contra ele. Somadas as penas das 17 ações julgadas em primeira instância, João Teixeira de Faria chegam a 489 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. João de Deus foi condenado pela prática de crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Nas sentenças também foram fixadas indenizações por danos morais às vítimas em valores de até R$100 mil. A falta da liberdade para consentir, ela vai muito além do emprego da violência física e da grave ameaça, que é o que no imaginário comum aparece. A francesa estuprada pelo marido tornou público o julgamento dos abusadores. Ela tinha a opção de não fazer dessa maneira, mas quis que o julgamento fosse público. E aí, a partir daí, a gente começou a ver que alguns dos réus diziam que ela sabia que aquilo era um jogo sexual e que ela fingia dormir. Você pode nos explicar por que neste caso, os acusadores não podem alegar que a relação sexual foi consentida? É importante dizer que essas alegações defensivas, elas não causam espanto para quem trabalha no enfrentamento à violência sexual contra as mulheres. A criatividade e as manobras defensivas que buscam exatamente desqualificar a palavra das vítimas de violência sexual, mesmo diante de evidências materiais
a partir de ataques à reputação da vítima, ataques à sua honra, à dignidade das vítimas de violência sexual, não há limites para isso. Isso é no Brasil e no mundo, né? E aqui no Brasil, que inclusive motivou o Supremo Tribunal Federal recentemente a se pronunciar publicamente sobre a inconstitucionalidade dos argumentos que buscam desqualificar vítimas de violência sexual. O Supremo Tribunal Federal invalidou a prática de culpar a mulher ou o comportamento dela quando ela é alvo de violência. A Procuradoria-Geral da República questionou o tratamento dado aos crimes sexuais pelo sistema de justiça e pelo poder público. A relatora da ação no STF, a ministra Carmen Lúcia, entendeu que explorar a vida íntima e o comportamento da vítima viola a Constituição. Mas eles não devem prosperar, né? E eu diria, não devem prosperar não nesse caso, que é midiático, que conta com um arsenal de provas bastante contundentes, mas que nos faz questionar o que aconteceria na hipótese em que nós não tivéssemos essas evidências materiais, né? E mais que isso, se a gente pensar num contexto de uma vítima cujo comportamento social ou sexual se afastasse dos padrões de recato que ainda a nossa sociedade bastante conservadora, a partir de uma dupla moral, acaba esperando do comportamento sexual feminino em detrimento do comportamento sexual masculino. Então, o que eu quero dizer com isso é, estamos diante de um caso em que a vítima corresponde a esse padrão de recato sexual dessa sociedade ainda conservadora, mas será que, se fosse diferente, nós estaríamos, de fato, diante de uma comoção mundial? Ou essa vítima estaria sendo julgada moralmente, publicamente por esses atos, né? Na França, as vítimas de estupro contam com a proteção do anonimato, em julgamentos fechados que correm em sigilo. Mas Gisele escolheu fazer exatamente o oposto, para mostrar que não tem nada a esconder. Ao lado dos filhos, sempre presentes, Gisele ouviu durante quase 4 horas o depoimento do agora ex-marido. Gisele não reagiu, não deixou transparecer nenhuma emoção. No dia seguinte, diante dos juízes, disse: não existe perdão, esses homens são imorais. E aí é importante também dizer que, apesar da legislação francesa não definir a questão do consentimento expressamente na sua legislação, assim como o Brasil também não faz, ela tem condições na redação do seu diploma penal de dar conta desses comportamentos criminosos. Da mesma forma, a legislação brasileira, que define os crimes de estupro, o estupro do 213 como aquele que é praticado mediante violência ou grave ameaça, mas também o estupro de vulnerável, que pressupõe a existência de causas em que a vítima não pode oferecer resistência e abrange essas situações da vítima dopada, da vítima sonada, alcoolizada, manipulada psicologicamente e outras circunstâncias, porque a lei prevê essa cláusula genérica. Para a ONU, a Organização das Nações Unidas, a violência contra mulheres e meninas é uma das mais persistentes, devastadoras e mundialmente difundidas das violações dos direitos humanos. A Organização Mundial da Saúde alerta que a violência contra as mulheres é um problema de saúde pública global de proporção epidêmica. De acordo com a OMS, 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu violência física ou sexual. E um detalhe gravíssimo, quase 4 em cada 10 assassinatos de mulheres são cometidos pelos próprios parceiros. Então, a defesa dos acusados tem tentado argumentar nesse sentido, inclusive de que esses homens acusados, esses 50 homens acusados, salvo engano esse é o número, não saberiam que a vítima não havia dado consentimento prévio, ou que na França não precisaria desse consentimento para garantir que não fosse estupro, que não seja estupro aquele ato sexual. Isso é absurdo, né? Isso é completamente absurdo, e o fato da redação não definir consentimento expressamente não pode servir de argumento para impunidade e acredito que não será. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Silvia Chaquian. Interessante, Silvia, essa reflexão que você propõe sobre como a sociedade olharia
para essa mulher, no caso que a gente está debatendo, o caso francês, se ela fugisse do padrão que é esperado pela própria sociedade em relação a essa mulher. Recentemente, o STF proibiu que, em julgamentos, a mulher seja desqualificada, a mulher vítima seja desqualificada, que seja questionado, por exemplo, o modo de vida dela, histórico sexual. Isso foi um avanço muito importante, porque vira e mexe, a gente traz notícias de integrantes do judiciário, com muita frequência homens, mas também mulheres, que falam, mas que roupa que você estava usando? Teve um caso recente na UOL que o juiz perguntou, mas você estava dormindo e você estava de pijama ou só de calcinha? Perfeito, Júlia. Isso diz respeito aos mitos e crenças reducionistas sobre estupro, sobre violência sexual, que costumam contaminar, né, a percepção desses casos quando levados, inclusive, ao sistema de justiça, e como influenciam negativamente a aplicação do direito e a distribuição da justiça, o que é inaceitável. Isso diz respeito a estereótipos de gênero que foram construídos, sedimentados sobre as mulheres ao longo de séculos, a partir de discursos, de crenças, de religiões, de costumes, de leis discriminatórias. Então, é a partir dessas expectativas do que deve ser uma verdadeira vítima de violência, de como deve se comportar um agressor de violência, das reações esperadas dessa vítima de estupro, e aí entra uma série de equívocos de se acreditar, por exemplo, que a vítima de estupro deve necessariamente responder ao estupro com agressão física, né, com a luta heróica pela sua própria vida, e aí se espera contribuição de laudo, por exemplo, de exame de corpo de delito, com as marcas dessa reação, dessa luta da vítima, o que é um grande equívoco, porque majoritariamente esses casos, o que a literatura, a doutrina e a experiência mesmo, prática, indica que essas vítimas costumam paralisar, costumam não conseguir reagir diante da iminência de uma agressão sexual. Então, é uma série de crenças equivocadas sobre o que se espera de uma verdadeira vítima e de como esses mitos, Júlia, vão sendo usados de forma inconsciente aí na avaliação da sociedade e da própria mídia, muitas vezes, mas de forma consciente por esses abusadores, esses autores de violência sexual, como uma maneira de se beneficiar em busca da impunidade. E esses mitos, é importante dizer, não dizem respeito só ao que se espera de uma vítima de violência, também de um agressor sexual. Então, essa ideia de que agressores sexuais, predadores sexuais, autores de violência sexual seriam necessariamente doentes, monstros, e aí é preciso olhar para esse caso com a percepção de que não estamos falando de um autor de violência sexual. Há mais de 50 homens implicados nesse caso. Será que são 50 monstros, 50 homens doentes, com problemas, distúrbios mentais? Evidentemente que não. Né? Então, é um caso que materializa exatamente a persistência desses mitos, a forma como uma das alegações defensivas é de que ele acreditava, o sujeito disse que acreditava que o marido tinha autorizado e, portanto, isso bastava. Quer dizer, a persistência de uma cultura patriarcal que ainda enxerga a mulher como propriedade do marido a ponto de acreditar, ou pelo menos de argumentar, que o marido poderia dispor da liberdade sexual, da dignidade sexual da própria esposa, como se não fosse ela própria sujeito de direitos, ela portadora de dignidade em si. Isso é absurdo, né? Então é um caso interessante que exemplifica tudo isso. Nossa, Silvia, você falava e me veio na cabeça imediatamente o livro da Margaret Atwood, Conto de Aia, né, em que os homens são donos dos corpos das mulheres. Perfeito, é isso. Vamos voltar para a questão do consentimento, Silvia, porque a França não é um caso isolado, não. A gente sabe que a legislação sobre violência sexual em muitos países não inclui a discussão do consentimento, inclusive a brasileira, né? Exatamente, e agora a gente vê na França o crescimento de um movimento que é legítimo, de grupos de mulheres francesas em busca do aprimoramento da legislação penal, mas aí, Júlia, há algumas ressalvas que precisam ser feitas. Apesar de ser positiva, esse movimento é legítimo e positivo, e as iniciativas em alguns países,
como a Espanha e outros, na Califórnia a gente tem iniciativas nesse sentido, das chamadas leis do sim é sim, somente o sim é sim, tem contribuído para esse debate, tem contribuído para o consentimento ser aprofundado, mas preocupa acreditar que essa seja a única solução, né? O termo consentimento tem, de fato, sido muito utilizado como único critério para diferenciar as interações afetivas saudáveis das não saudáveis, das violentas, como uma métrica ideal ou um padrão moral, jurídico até, para se definir a diferença entre assédio e elogio, paquera, perseguição ou até sexo e estupro, né? Mas preocupa o uso desse termo de forma simples, superficial, sem aprofundamento, porque pode gerar dúvidas, né? Da gente voltar àqueles cenários engessados do somente o sim é sim. É preocupante acreditar que a mudança legislativa com a mera inserção do termo consentimento ali, qualquer que seja a redação, seja uma solução infalível. O aprimoramento legislativo é bem-vindo, mas ele precisa vir junto, por exemplo, com uma iniciativa que a Austrália tem implementado, que é trazer como política pública de educação o ensino sobre consentimento desde o ensino fundamental. Claro, respeitada a faixa etária e a linguagem, o conteúdo adequado para aquela faixa etária, mas permitir a educação sobre consentimento nas escolas como política de educação, e aí sim a mudança legislativa vem em conjunto com essa mudança de mentalidade a partir da educação. Perfeito, Silvia. Acho que faltou só para a gente terminar, você contar em que pé que está essa discussão no Brasil hoje da inserção na legislação da discussão do consentimento. Esse é um debate relativamente recente. A gente vê crescer a partir da década de 70, 80 nos Estados Unidos, num período que ficou conhecido como guerras sexuais. A gente vai ver a primeira lei sobre consentimento em 2014, quer dizer, bem recente em termos de história, no estado da Califórnia. E essa necessidade de aprofundar o consentimento como essencialmente manifestação explícita, consciente, afirmativa, voluntária. Isso acontece a partir do movimento de visibilidade dos casos midiáticos também de violência sexual nas universidades a partir de 2011, salvo engano. A gente tem a contribuição do Me Too em 2017, 2018 a lei da Suécia também vai buscar evidenciar consentimento afirmativo e a necessidade de não se entender esse consentimento como válido quando há sinais ambíguos, né? E aí pressupõe-se a falta de consentimento, essa é a legislação da Suécia. Em 2022, a Espanha avança para sancionar uma lei sobre consentimento, a Espanha que vinha discutindo a questão da violência sexual muito forte, fervorosamente, a partir do caso da Manada dos Lobos, de Pamplona, da violência de 2016, um caso também muito importante e que ganhou bastante repercussão. Depois de meses tramitando de forma legislativa a Lei Orgânica de Garantia Integral da Liberdade Sexual, popularmente conhecida como Lei Só Sim é Sim, foi aprovada aqui no Congresso dos Deputados na Espanha de forma definitiva. Ela traz como eixo central a importância do consentimento para que não seja considerada violência sexual um ato sexual. Este avanço legal vem depois de um dos maiores marcos da luta pelos direitos das mulheres aqui na Espanha, o caso Manada, que aconteceu lá em 2016, quando uma jovem de 18 anos foi vítima de um estupro coletivo praticado por 5 homens durante festas regionais que aconteciam em Pamplona, no norte da Espanha. No Brasil, a gente pode dizer, Júlia, que nós temos uma grande revolução de direitos a partir da Lei Maria da Penha, em 2006. A Lei Maria da Penha provoca toda uma demanda por um direito mais consentâneo com a ideia de mulheres como sujeitos de direitos. A gente vê um aprimoramento, sobretudo legislativo penal, com a lei da importunação sexual, o crime de stalking, da perseguição, crime de violência psicológica. O protocolo Não Se Calhe, Não é Não, né, em 2023, a partir do caso Daniel Alves, que traz reflexo para a nossa legislação brasileira, impulsiona também a adoção desses protocolos, uma lei importante. O Brasil, em algumas situações, até avançam. A legislação de estupro, por exemplo, mudou muito. No passado, o estupro era
penetração, pênis, vagina. Isso. E outros tipos de abuso cairiam, por exemplo, em atentado violento ao pudor, que era um crime com menos grave, né? Então, hoje isso é unificado. Essa é uma coisa, além do artigo específico sobre estupro de vulneráveis. Mas ainda o debate sobre consentimento, a gente pode dizer que ele está engatinhando. Não é ainda, não existe um movimento forte de, por exemplo, se buscar a mudança legislativa e para definir consentimento na legislação. Mas há diversos países no mundo já que aprimoraram as suas legislações, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Alemanha, só para dar alguns exemplos. Silvia, que aula, hein? Muito obrigada pela sua presença no assunto e até a próxima. Obrigada, Júlia, foi um prazer. Eu sou muito fã do podcast e espero ter contribuído aí com algumas reflexões. Muito obrigada. Este episódio usou um áudio da Reuters. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.